Olá pessoal, estamos aqui com mais uma live do CRC. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que são as normas de contabilidade e mudanças para 2023. Então, para quem não me conhece, meu nome aqui, que vou estar com vocês, é Carla Tassi. Bem, sou mãe da Luana, mãe do Marcelinho, né? Um breve currículo aí. Sou contadora, pós-graduada em Auditoria e Planejamento Tributário pela UVV. Sou também, cursei mestrado na UFSC, lá em Santa Catarina, e na FUCAP. Curso mestrado em consultoria na Argentina. Sou professora há mais de 15 anos de graduação e pós-graduação. Tenho uma empresa de contabilidade, já tem 22 anos, né? E tenho aí experiência contábil aí mais ou menos de uns 30 anos. Já tô velhinha, gente. Atualmente sou presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Também ministro palestras em Company, né? E tem aí toda a contribuição que a gente faz para a classe contábil, né? Coordeno o Fórum Rede Sim, sou membro do Compen aqui do Espírito Santo. Também sou fundadora e CEO da Tex BPO Finance e sou membro da Cassicom e do Conselho Fiscal do Sebrae Espírito Santo. Então, qual o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje? O que nós vamos ver hoje? Então, nós vamos ver as mudanças que tiveram nas normas, as principais mudanças nas normas de contabilidade. Então, atualmente, a gente tem 3 normas de contabilidade vigentes, né? Que é a ITG 1000, a NBCTG 1000, né? E a gente tem os CPCs, ou a gente chama de IFRS Full, que é a norma completa. Então, nós vamos tratar aqui das mudanças da ITG 1000 para a 1001 e 1002. O que significa isso? Que a partir de 2023 nós não teremos uma norma, mas teremos mais 2. E a gente teve uma segregação dessas normas por faturamento. Por que o Conselho Federal de Contabilidade fez isso? Para estar mais perto da realidade das micro e pequenas empresas e das empresas de médio e pequeno porte. Isso vai tornar uma contabilidade mais simples, uma contabilidade mais próxima da realidade do empresário e também vai possibilitar muitas coisas para os empresários que querem, por exemplo, crédito, participar de licitações públicas, né? E ter toda a sua empresa aí ampliada aí no mercado aí atrativo, mercado de venda, compra de mercadoria. Então, nós vamos tratar de alguns pontos primeiro das normas, né? Principais mudanças. Vamos falar em quantitativo de páginas, tamanho de norma. A ITG 1000, ela tinha 6 páginas, né? Era uma norma bem simples, mas era uma norma não atrativa e ela não tratava de contabilidade em si. Ela dava uma simplificação das demonstrações contábeis. A NBCTG 1000, que é a resolução 1255, ela tem 194 páginas. Essa NBCTG 1000 e a ITG 1000, elas tiveram modificações onde foram criadas mais 2 normas e ela é chamada de norma para microentidades, que tem 16 páginas, e norma para pequenas empresas, que tem 47 páginas. Então, isso foi feito o quê? O Conselho Federal de Contabilidade fez uma simplificação, mas ele não simplificou só em quantidade de páginas, ele simplificou redações e conteúdos. Havia uma reclamação muito grande, na realidade, uma reclamação muito grande por parte dos profissionais da dificuldade de entender e interpretar a norma. Com essas normas agora, o Conselho Federal também aproveitou e simplificou, através, claro, do grupo de estudo, as normas, a sua redação, o seu conteúdo. E uma coisa bem interessante é que a sequência da norma NBCTG 1000, ela foi trazida para dentro da 1001 e da 1002. Assim a gente consegue ter comparabilidade das normas e consegue ter o mesmo alinhamento, o mesmo entendimento dos tipos e das políticas contábeis que a gente vai usar. Bem, essas normas, né, esse conceito, a gente deixa de ter ITG 1000 e passa a ter 3 normas para PMS, ela tem vigência a partir de janeiro de 2023. Então, deixar claro, a vigência é janeiro de 23. Porém, você pode antecipar a adoção. O que significa isso, Carla? Significa que eu posso adotar a norma em 2022, porém a obrigatoriedade só é 2023. E aí a pergunta que se faz, eu posso adotar em 2021, Carla? Não pode, nem existia a norma, né? Por que eu estou comentando isso? Muitas empresas são fiscalizadas por contabilidade irregular e essas normas simplificaram a contabilidade. Então, de repente, em 2021, essa norma atenderia você perfeitamente, só que você não pode usar ela para o exercício de 21, apenas de forma alternativa para 22, ou seja, você tem a opcionalidade, né, mas obrigatória a partir de 23. Bem, a gente fez uma comparação aqui, e eu queria dar aqui o
o direito autoral, esse quadro do professor Idésio, que coordenou esse grupo aí de trabalho, a gente tem no Brasil em torno de 99% das empresas são pequenas empresas, tá? Ou seja, 99% das empresas do Brasil inteiro são micro e pequenas empresas. Isso significa que 99% das empresas estão enquadradas nessas novas normas, 1001, 1002 e inclusive a 1000. Bem, qual é a diferença em termos aí de faturamento? Normas completas. Então, quem vai usar IFRS Full? Quem vai usar IFRS Full são todas as empresas aí de grande porte e também as reguladas. Quando a gente chama de empresas reguladas, é aquelas que têm CVM, né, que tem algum órgão regulador. Então, essas empresas vão usar IFRS Full, que a gente também pode chamar de normas completas. Depois a gente tem as empresas que faturam até 300 milhões. E aí, vamos lá, é de 78 milhões e 1 centavo até 300 milhões. Elas são obrigadas a usar NBCTG 1000, que é as normas de PME. Mas ela pode usar a norma completa, Carla? Pode, mas ela obrigada mesmo, ela é somente a NBCTG 1000, que é a resolução 1255. Aí a gente tem uma outra linha, que aí vem as subdivisões, porque no momento a gente só tinha essas duas, que é de 4 milhões e 800 mil até 78 milhões de faturamento. Então, quem fatura de 4.800 até 78 milhões de faturamento vai usar a NBCTG 1001. Carla, eu não quero usar 1001. Eu posso usar 1000? Pode. Posso usar IFRS Full? Pode. Mas você é obrigado, no mínimo, a usar a 1001. E você tem a grande maioria das empresas no Brasil, que são as empresas que faturam até 4 milhões e 800. Qualquer nível de faturamento até 4 milhões e 800. Neste caso, ela vai usar a NBCTG 1002, que hoje ela usaria a ITG 1000, que foi revogada. Então, a partir de 2023, não existe mais ITG 1000, e aí a gente vai ter 1001, 1002, NBCTG 1000 e IFRS Full, ou CPC completo, né? São todas as normas aí que atingem as de grande porte e entidades reguladas. Carla, mas eu posso, dentre as normas, escolher qual norma eu vou utilizar? Desde que você use a mínima obrigatória. Então, se a sua empresa fatura 10 milhões, você vai estar enquadrado na 1001. Se a sua empresa fatura 20 milhões, você continua enquadrado na 1001. Se ela saiu de 20 para 78 milhões e 900, você vai estar na 1000. E se ela sair de 78 para 10 milhões, como é que a gente faz no ano seguinte? Nós vamos ver isso já já. Então vamos lá, demonstrações contábeis. A gente vai tentar objetivar ao máximo esse conteúdo, porque as normas, como vocês viram, elas são simples, tem poucas páginas, as duas. A NBCTG 1000, ela já está em vigor desde 2009, com uma adoção prorrogada até 2010, né, 2011. Então, a gente já tem essas 200 e pouquinhas páginas, já faz parte aí do nosso arcabouço acadêmico, né? Arcabouço técnico, a gente não vai falar muito delas. Mas essas duas são normas bem simples. Como eu disse, a intenção do órgão regulador, que é o Conselho Federal, assim como da comissão, foi simplificar na redação e no conteúdo. Então, o que a gente vai tratar aqui de demonstração? Olha esse quadrinho ele dá de forma bem prática o que mudou, né? Quem é obrigado a quê? Então, quem faz norma completa, olha, podem observar, tudo você é obrigado. Ou seja, todas as 6 demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, DMPL, DFC, nota explicativa e DRA, todas são obrigatórias. Já quando você entrar na NBCTG 1000, que é a 1255, você está obrigada a todas também, ok? Claro que eu sou obrigada a todas, tem algumas coisas que fogem em termos de política, mas em termos de demonstração são iguais as exigências. A 1001 e a 1002 muda. O que muda na 1001? Na 1001 a gente não tem obrigação de DRA. E na 1002 a gente não tem nem DRA e nem DFC. Ressalto que nota explicativa continua da 1001, 1000 e NBCTG, né? As completas. E na 1002 informar apenas, é algo resumido, a qual norma você está adotando. Então veja, houve uma redução de demonstrações contábeis, porém a DRA, que trata aí de mudança de política contábil,
de erro ou de alguns itens como variação cambial, né, e outros, ela não é obrigatória para as empresas que faturam até aí 78 milhões. Estou voltando aqui para o faturamento, ó, só para a gente voltar. Até 78 milhões, 1001 e 1002. Então, quem fatura de 0 até 78 milhões não tem DRA. Quem fatura de 0 a 4 milhões e 800 não tem DFC. Mas todas as demais são obrigatórias. Então, DMPL, balanço, DRE e nota explicativa. Então, recapitulando aqui, ó, primeira coluna 1002, faturamento até 4.800. Segunda coluna, de 4.801 até 78. Terceira coluna, de 78 a 300 milhões. E a última, acima de 300 milhões de reais. E também entidades reguladas. Então, de forma bem direta, bem prática, né? Então, para as empresas que vão participar de processos licitatórios, que vão capitanear recursos de fundos imobiliários, cabe duas coisas. Você que é empresário, analisar a exigência do fundo para te financiar, para te fornecer recurso. E se o fundo exigir nota explicativa, então você não está adotando a 1002 e aí você tem que adotar no mínimo, no mínimo a 1001, tá? Então, no mínimo a 1001. Carla, mas eu não quero adotar a 1001, então você não pode participar do fundo, porque se ele exige nota explicativa, a 1002 não tem nota explicativa, você não é obrigado a fazer. Mas eu posso seguir todas as normas contábeis e fazer nota explicativa? Pode. Mas será que vai atender as políticas contábeis ao fundo? Então, é isso que você tem que analisar. Então, isso vai, claro, da análise do contador, da necessidade da empresa, da necessidade aí do mercado onde ela está inserida. Quando vai para a esfera de licitações, licitações vai ser um complicador muito grande. Por quê? Porque os editais hoje, muitos já têm um problema quando você faz a publicação em transparecer que tipo de demonstração você quer. Imagine agora para os órgãos públicos lidar com 4 tipos de empresas diferentes que podem participar de processos licitatórios, porque no Brasil você não tem um limitador para participar de licitação, você tem condicionantes. Se você tem um capital social que é mínimo necessário para participar da licitação, não importa o seu faturamento. Então, se você vai participar de um processo licitatório em 2023, ok, suas DFs de 22, você só vai ter 1.000, completa e TG 1.000. Mas quando você começar a participar de processo licitatório em 2024, né, e aí as empresas, as órgãos públicos já vão ter que adequar os seus editais, não vai existir mais ITG 1000 e vão ter que ter 4 normas no edital. Pensa o complicador disso para o órgão público montar editais com várias possibilidades de apresentação. Ou seja, eu vou ter que montar lá todas as demonstrações contábeis dentro da lei, seguindo 1001, 1002, 1000 e NBCTG. Né? Então, isso não vai ser uma tarefa fácil, principalmente para quem vai analisar a documentação. Se a gente entrar no detalhe, quais são as principais mudanças, nós não vamos falar de todas, mas vamos citar aqui as principais. E claro, a nossa intenção aqui no CRC é fazer em 2023 treinamentos específicos para cada grupo de normas, né? Então a gente pretende aí dar treinamento do que mudou efetivamente e como fazer a aplicabilidade disso dentro da sua empresa. Então o que mudou? Ativos e passivos financeiros avaliados pelo custo amortizado, investimentos permanentes, né, investimentos em empresas avaliado a custo, arrendamento mercantil sempre tratado como despesa, ativo intangível amortizável é até 5 anos, impostos diferidos usualmente não são reconhecidos. Então olha como só esses 5 itens aí eles são de extrema relevância. Expediente para mudança da norma muda ou retorna no 3º ano, adoção inicial. Veja o que eu vou dizer agora, pessoal. Só o fato de você não reconhecer tributo diferido, você aumenta o lucro da empresa quando você reconhece a receita por competência. Então, muito cuidado com todos esses se, né? Esse se, ele é um complicador. Então, eu não posso ter 2 pesos, 2 medidas. E eu tenho que analisar qual a interferência disso, ou no fluxo de caixa, ou no resultado, na distribuição de lucro e por aí vai. Né? Então, não é simplesmente não fazer ou fazer de outra forma. É entender qual é o melhor para a empresa. Para o contador, claro, quanto mais simples, melhor. Principalmente para aquelas empresas que não entregam toda a documentação em dia, organizada, né? Então, claro que para a gente, o mais simples é o melhor. Mas será que é o melhor para o seu cliente? E será que um cliente vai ser igual ao outro? Sempre. Então, a gente vai ter que analisar cada empresa.
Fluxo de caixa, método indireto. Ativos e passivos financeiros avaliados pelo custo amortizado. Investimentos em ações de companhias abertas avaliados a mercado. Investimentos permanentes tratados por equivalência. Controladas são consolidadas. Então, essa aqui, 1002, essa aqui, 1001. Então, vejam essas modificações, como é que elas são importantes, porque mexe diretamente na apresentação do resultado da empresa. Ainda na 1001, previsibilidade de combinação de negócios, o ágio aí amortizado em até 10 anos, ativo intangível de 5 a 10 anos, a não ser que seja justificado, e lá, lógico, tem que ter aí as avaliações. Arrendamento mercantil sempre tratado como despesa, da mesma forma que a 1002. Tributos diferidos, reconhecidos somente como por prejuízos fiscais, esse aí é obrigatório, né? E a adoção inicial. Quando a gente fala da adoção inicial é porque, o que a norma contábil diz? Que você tem que ter a mesma política contábil para grau de comparabilidade. Então, da mesma forma que a gente fez a adoção inicial para NBCTG 1000, agora se você mudar para 1002 e 1001, você tem que ter a mesma tratativa. Importante, aí eu faço aqui, atenção, tanto veja quanto ouça, né? Vigência a partir de 2023, possibilidade de adoção 2022. Mudança de faturamento, que eu falei com vocês. Como que vai funcionar? Se você ficar 2 anos na mesma condição, você vai ter uma flexibilidade para cima ou para baixo voluntariamente. Exemplo, estou aí com 4.800.000 de faturamento. No ano seguinte, passei para 5. Pô, eu já vou mudar para 1001? Não. Se eu no outro ano, segundo ano, continuar 5 e pouquinho, aí sim eu vou para 1001. Por quê? Eu estou 2 anos acima da condição de 4.800.000. Então, eu estou aqui, 4.800.000, adotei. Aí, ano 1, né? Primeiro, ano da adoção, 4.800. Ano 1, 4.900. Ano 2, 5.100. Aí, eu tenho que mudar. Né? Então, 2 anos, a gente vai continuar aí na mesma norma. Se eu tiver uma alternação, né? Ou se eu tiver uma mudança de faturamento, onde eu mude a norma que eu tenho que me adequar, então vamos rever aqui, ó, onde eu vou mudar a norma de 4.800, depois de acima de 78 e acima de 300, por 2 anos, aí eu tenho que fazer a alteração da norma. Significa que a gente está mais, como é que eu vou dizer, mais seguro de fazer essa alteração, porque a empresa mudou de patamar de faturamento, então ela merece uma maior robustez na sua contabilidade. Bem, procedimentos do CFC para elaboração das normas. Olha que interessante. O Conselho Federal de Contabilidade tomou como base a NBCTG 1000, né? Ele tem a revisão 1, né, sobre PME. Depois, ele pegou a NBCTG 1000, né, e mudou a redação e o conteúdo dela, ou seja, a gente modificou a forma de ler, né, para a gente poder ter, a forma de escrever, para ter uma facilidade de leitura, tá? E aí as seções das 3 normas, a 1000, 1001 e 1002, são as mesmas. E aí as seções que não existem ficaram em branco. Para que isso? Para a gente poder comparar. Então eu vou ter arrendamento mercantil ou leasing na norma, vamos imaginar, capítulo 6, na 1001 capítulo 6, na 1002 capítulo 6. Notas explicativas, né, ou princípios contábeis, que é a seção 2, vai estar todos na mesma. A que não tiver vai estar em branco. Por quê? Para a gente facilitar o nosso grau de comparabilidade, porque a gente sempre reclama muito do fisco, né? Que ele muda a norma, eu tenho que voltar desde o início e vir comparando. Então o Conselho Federal também tomou isso como base. E aí o professor Eliseu Martins, a gente fez uma live aqui no CRC, e ele fez esses comparativos aqui de mudança de norma, achei interessante trazer para vocês. Não diz como eu disse para vocês, mas dá uma visão geral do que tem que ser feito. Então, vamos lá. A gente vai dividir em assunto, né, microentidade e pequenas empresas, ou seja, 1001, 1002. Então, vamos lá. Demonstração de resultado abrangente. Não tem para nenhuma das duas, tá? DMPL ou DLPA vai ter para pequenas, né? E aqui na microentidade só lucro ou prejuízo, ou seja, não precisa de DMPL, tá? DFC vai ter para pequena, não vai ter para microentidade. De novo, 1001, 1002. Nota explicativa vai ter para pequena, que é a 1001, de forma simplificada. Na microentidade não tem, apenas aí uma declaração de adoção da norma. Isso aqui, gente, é fundamental. Chama a atenção que a nota explicativa, na minha visão como contadora,
é a melhor demonstração contábil das empresas. É onde diz toda a política, onde detalha o critério de contabilização. Então, acho que tem que repensar aí se vale a pena ou não você não escrever. Claro que você tem que ter base para isso, não só da política, né, que aí você tem que ter robustez nisso, mas também veracidade das informações e documentos comprobatórios ou situações e fatos comprobatórios, que te espelhem confiança e subjetivismo responsável para você fazer a nota explicativa. Pequenas empresas, 1001 e 1002, né? Consolidação, pequena sim, microentidade não. Equivalência patrimonial, pequena sim, microentidade não, porque vai ser avaliado pelo custo, tá? Combinação de negócios, como por exemplo consórcios, né? Pequenas empresas, simplificada, microentidade ao custo, tá? Isso também tem um aspecto fundamental, principalmente agora que a gente está recebendo muito investimento, muitos negócios na área de energia, né? Construção sempre teve, as licitações trabalham com consórcio, então é muito importante ficar atento a isso. Goodwill, amortização no máximo em 10 anos, na microentidade não vai existir esse ativo. Outros ativos intangíveis amortizáveis, de 5 a 10 anos, a não ser que justificável, na microentidade idem. Ganho por compra vantajosa, né, quando a gente está falando aí de investimentos, simplificada para 1001, para 1002 não existe, tá? Impairment, de uma forma geral, só quando há notória a perda. Eu preciso contratar um avaliador. Não, quero fazer, ok. Então, nas pequenas, que é a 1001, de novo, 1001, de 4.800 até 78. Então, a gente só vai fazer quando notória a perda. E a 1002, idem. Propriedade para investimento, não existe a parte, vai ser dentro do imobilizado ao custo. Chama a atenção para isso, né? Então, dentro do imobilizado ao custo, propriedade para investimento não deprecia, né? Como que vai ficar dentro do imobilizado? Esses detalhes todos, 2023, vamos estar passando para vocês. Microentidade, idem. Depreciação, se não distorcer as demonstrações contábeis, pode ser a fiscal. Como que eu vou saber se não distorce, se eu não fizer a avaliação do imobilizado? Microentidade, fiscal, a não ser se outra alternativa apresentar melhor as demonstrações contábeis. De novo, subjetivismo responsável, definição do contador e da administração da empresa. Arrendamento e aluguéis, sem registro do direito de uso. Microentidades, idem. Ativos e passivos financeiros, 1001, sem ajuste a valor justo. Microentidade, idem. Olha quantas mudanças de simplificação ocorreram, mas que impactam diretamente no resultado. E não só isso, na melhoria e na qualidade dos ativos e dos passivos. Ativos e passivos contingentes, de forma simplificada, microentidade sem ativo contingente. Passivo e patrimônio líquido, no AFAC, vai ser no PL, se genuíno. O que significa isso? Que eu vou fazer aumento do capital social. Nas microentidades, idem. Receitas, simplificada, mais CPC 30, né, do que CPC 47. CPC 30 está dentro da 1255, inclusive, né? Microentidade, não. Atividades especializadas, não tratadas. Importantíssimo este item aqui. Por que atividade especializada é não tratada? Porque existe uma norma específica para a atividade. E eu vou dar dois exemplos. Empresas sem fins lucrativos, construção civil e incorporação imobiliária. Tem normas à parte. Então, você vai fazer a contábil geral, porém, as atividades, ou seja, resultados, despesas, receitas e custos próprias da atividade, pegar as normas especializadas. Evento subsequente, 1001 simplificado, 1002 não tratado. Receitas e despesas financeiras, as genuinamente operacionais, só evidenciar, sem reclassificação, microentidade idem. Por quê? Existem algumas empresas que a receita financeira ela se torna receita operacional. Então, na realidade, tem que analisar, de novo, prós e contras, tipos de norma, atividade da empresa, segurança das informações, atividade do seu cliente, volume de transações, tudo isso a gente tem que analisar. Tributo sobre o lucro, diferido normal, na 1001, opcional para quando prejuízo. Transação em moeda estrangeira, como moeda funcional, 1001, moeda funcional vai ser sempre o real na 1002. Subvenções,
1001, simplificado. 1002, não foi tratado. E pagamento baseado em ações, pequenas empresas, não tratado. Usar a referência da mil, né, que é a NBCTG 1000, e o microentidade não tratado. Por quê? Eu estou partindo do princípio que isso aqui é uma empresa limitada, simples nacional, né, fatura até 4.800.000, uma empresa pequena que não tem muitas operações complexas, ou nenhuma. Benefícios a empregados, simplificado, não inclui stock options e microentidades da mesma forma. Então, olha a quantidade de mudanças que a gente teve para 1001 e 1002, da forma de contabilização, ou também, como a gente pode chamar, políticas contábeis. Adoção inicial, né? Aí a gente tem custo atribuído, permitido se necessário, microentidade também. Reabertura de balanço, se necessário, inventário geral. O que significa isso? Mudei de norma, volto, faço a reabertura do balanço para usar a mesma política contábil que eu vou usar no ano corrente, usar lá nas minhas DFs do ano anterior. Microentidade, idem. Então, queria também, claro, enaltecer o trabalho de quem contribuiu para todas essas normas, né? Antônio de Pádua, Eliseu Martins, o Eric, o Fábio Moraes, que é aqui do Espírito Santo, Felipe, José Elias também daqui, Marta Cristina, Matheus Alexandre e Mônica Forster. E, claro, coordenados aí pelo professor Idésio. Então, aqui são pessoas que trabalharam para essa norma, que montaram a norma e que, com certeza, já fizeram várias lives aí do Conselho Federal de Contabilidade sobre essas normas. A aplicabilidade disso a gente vai estar tratando em eventos do regional, né, aqui do CRCES, vários eventos por grupo, porque não dá para a gente tratar de todas essas modificações que eu falei de uma única vez. E a nossa intenção é dar um foco prático. Então, hoje aqui a gente está dando essa pincelada para todo mundo do que são as normas novas, a 1001 e a 1002, qual é a vigência delas, qual a opção que você tem de data para uso, ou seja, 22, o que mudou efetivamente, que foi o que a gente falou. E por último, claro, a gente não pode deixar de falar das penalidades. Então, claro, né, a gente jamais pode deixar de dizer o seguinte: se eu não usar a norma, o que pode acontecer? Então, principais ocorrências. Então, vou começar das previstas, né? Penalidades éticas, advertência reservada, censura pública e penalidade disciplinar, multa. Principais ocorrências para gerar isso: demonstrações contábeis em desacordos com a NBCTG. E, gente, você tem 5 fontes agora: 1000, 1001, 1002, desculpa, 4, né? 1000, 1001, 1002 e a completa. Você tem 4 tipos de norma. Você pode escolher dependendo do faturamento da empresa, sempre levando em consideração, beneficiando o cliente e, claro, aquilo que você obtém de informação. Porque se a empresa não te manda nada, para que você vai fazer a 1000 e 1 se você pode fazer a 1002? Você vai fazer a 1002. Até porque ele fatura até 4.800.000. Agora, se ele fatura mais, por mais organizado que ele seja, você tem que fazer a 1001. E se ele fatura menos, você vai fazer a 1002. E se ele fatura mais de 78 milhões, você vai fazer a 1000. E assim sucessivamente. Então, você tem que adequar a realidade do seu cliente à necessidade e à regra que está aí intitulada, né, imposta pelo Conselho Federal. Demonstrações contábeis em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade, ou seja, na sua estrutura. E isso tem tantos detalhes. Por exemplo, você vê, a gente está tanto no sistema, a gente acaba esquecendo de algumas coisas, né? A gente sabe que muita gente foi autuada, por exemplo, você não tem sumário. Ah, mas aquela coisa idiota, mas o sumário é o que identifica o item a qual você está explicando a contabilização. Mas além disso, você colocar seu nome numa demonstração contábil e não identificar sua qualificação técnica, também você não está dentro da estrutura das normas. Você não colocar o número da nota de cada item das DFs, também você está fora das normas. Você não dizer as políticas contábeis que você está utilizando, você também está fora das normas. Então, tudo isso aí está ligado à estrutura conceitual e estrutura das demonstrações. Outros 2 pontos de penalidades muito comum: demonstrações contábeis que constam no livro diário e que são assinadas por pessoas, né, que não são responsáveis técnicos. Isso é outro erro e que não pode acontecer, né, gente? Se você é responsável pela empresa, é você que tem que assinar. Inobservância às formalidades da escrituração, ou seja, eu não gosto muito dessa palavra, né, mas ela está na norma. Eu vou dizer assim: inobservância às formalidades das políticas, né, contábeis, dos fatos da empresa. Então, a gente tem que observar cada fato, com que ele se relaciona, que tipo de norma ele se enquadra, para a gente poder decidir aí qual arcabouço legal a gente vai usar.
Bem, eu queria dizer para vocês que nós aqui do Conselho Regional de Contabilidade temos todos esses contatos. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp Business, né? Pelo site, pelo telefone do CRC e seguir as nossas redes sociais. Queria fazer alguns comentários que eu anotei aqui. Verdade ou não, né? O Rodrigo me passou, para não esquecer de falar, algumas considerações relevantes. Identificada irregularidade pelo órgão, o mesmo vai formalizar a denúncia ao CRC. Então, se um banco, uma prefeitura, o Estado receber suas demonstrações contábeis, tem sido cada vez mais comum denúncias no site do Conselho, inclusive porque agora elas podem ser feitas de forma anônima. Imprescindível que tenha para processos licitatórios e análise bancária um profissional contábil, porque todo esse emaranhado de normas, modificações, diferenças entre uma norma e outra, infelizmente, né? Na realidade, felizmente, nós contadores é que temos o domínio, ou temos que ter o domínio para identificar. As normas não podem retroagir anteriormente a 2022, gente, por favor. Muita gente perguntando isso. As normas foram aprovadas em final de 21, com vigência 23, ou seja, o Conselho Federal deu um ano para você estruturar na empresa. Por isso, ele deu a opção de você colocar 22. E, claro, a sugestão para quem é da área da licitação, verificar no site do Conselho Federal Regional de Contabilidade ou no app se o profissional possui registro, né? Então, só algumas observações para quem contrata empresas, né? Para quem compra de empresas que tem que apresentar as demonstrações contábeis dentro das normas. E, claro, se num cadastro, numa apresentação, a própria demonstração já está fora das normas, qual credibilidade e confiabilidade nós vamos ter que aquelas informações são fidedignas. Então, um ponto muito importante é a gente entender qual o objetivo do Conselho Federal de Contabilidade. E neste momento foi simplificar para executar, né? Então, a gente entende também e está de acordo que 200 e poucas páginas para uma empresa que fatura 500 mil reais ao ano não tem necessidade e ela não cumpria muitas daquelas regras, não só pelo custo, né, mas também pela utilidade. E aqui houve uma simplificação que vai ajudar muito essas empresas. Bem, coloquei uma frase aqui de Bill Gates para vocês. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Então, fica a dica para você. Muito obrigada e o Conselho Regional de Contabilidade está à disposição de vocês.